Olá, eu sou o pastor Conrad Vine. Eu quero compartilhar um apelo aos delegados da 61ª sessão da Conferência Geral. Nós estamos apenas a alguns dias da sessão de 2022, onde a família global adventista se encontrará para orar, para discutir e tomar decisões. Entre esses delegados, 30 são nomeados pela Associação Geral. Eles são nomeados pelo EDCOM da Conferência Geral. E a EDCOM da Conferência Geral indica esses delegados do mundo inteiro, dentre pessoas que têm uma perspectiva global ou uma voz singular no mundo adventista. Por muitos anos, o presidente das Missões das Fronteiras serviu como um delegado eleito. De fato, eu servi como um delegado em San Antônio, e eu deveria servir na Conferência Geral 2020 e então 2022. Porém, no mês de maio deste ano, eu fui informado pela Secretaria da Conferência Geral que eu não serviria mais como um delegado eleito. Na verdade, eu fui suspenso como delegado. E geralmente, quando os delegados falam na Conferência Geral, eles se levantam, vão até o microfone e eles podem falar por 2 minutos por vez, mostrando o que Deus colocou em seus corações. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou em meu coração. Eu não posso mais falar no microfone, mas eu posso fazer este apelo, esta mensagem aos delegados que estão se reunindo para a sessão de 2022. Eu vou falar sobre os pensamentos de um pregador condenado e um delegado suspenso. Eu vou observar 3 aspectos sobre assuntos que me preocupam muito como um membro do corpo de Cristo. O primeiro é o assunto suspensão e o segundo é o assunto coerção de consciência da conferência. E o terceiro assunto é a questão de condenação de membros da igreja. Vamos falar sobre a primeira questão, cancelamento. A cultura de suspensão ou eliminação existe em sociedades totalitárias para destruir indivíduos que não se curvam à narrativa dominante. Pode ser totalitarismo leve ou pesado. Na União Soviética, que você tinha uma sociedade totalitária dura, se você fosse suspeito de deslealdade à ideologia marxista dominante, você simplesmente seria enviado às gulags, aos campos de trabalho forçados da Sibéria. Você desapareceria, você seria executado, você seria eliminado. Hoje, nos Estados Unidos, com o totalitarismo leve em ascendência, a cultura da eliminação procura destruir qualquer indivíduo profissionalmente, financeiramente e socialmente, que se recusa a se curvar ao ateísmo e à ideologia marxista, que está esmagando a civilização ocidental, baseada na teoria crítica. Neste novo mundo que nós vivemos, a cultura de cancelamento e totalitarismo suave também está afetando o adventismo, particularmente no Ocidente. Se você tem a ousadia de defender algumas das 28 crenças fundamentais, como o casamento bíblico versus o casamento com o mesmo sexo, ou antropologia bíblica versus teoria crítica de gênero, você encontrará tentativas vigorosas para suspender você como pregador, por medo de ofender a agenda de progresso político em alguns campos de nossas universidades. A cultura de cancelamento está operando também nos mais altos níveis mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 15 de janeiro de 2022, eu preguei o sermão Apelo à Nobreza Adventista, no Sábado da Liberdade Religiosa, como foi intitulado pela divisão norte-americana, e na minha função como presidente do Comitê de Liberdade Religiosa da minha igreja. Depois daquele sermão, eu pedi uma reunião com os líderes da Conferência Geral, para discutir as questões que foram levantadas, mas eu fui informado que eles estavam ocupados na preparação da sessão de 2022 e que eles não tinham tempo para se reunirem comigo. Logo depois da intervenção de uma pessoa da Conferência Geral, uma pessoa importante e com reputação mundial da Conferência Geral, eu fui suspenso de falar na Assembleia de Inverno do Heartland College, no dia 26 de janeiro de 2022, reconhecendo que o sermão de apelo estava abordando profundamente a frustração e a raiva de membros adventistas no mundo inteiro. E os membros se sentiram traídos pela liderança da Conferência Geral nesse problema de saúde mundial. Devido a isso, a Conferência Geral achou adequado me condenar mundialmente. Pela rede de notícias adventista, você pode ver o endereço na tela. Preocupações referentes à doença mundial, administração da igreja e liberdade de consciência. A Conferência Geral percebeu que o sermão estava atingindo uma audiência mundial. Ele foi traduzido para quase 10 idiomas no mundo inteiro. Entre outros pecados de que eu era supostamente culpado,
E você pode ver o texto na tela. Esse sermão, abre aspas, destrói a autoridade da igreja, cria confusão e conduz à fragmentação. Além disso, eu fui acusado de que, no sermão, que isso conduziria a uma falta de confiança na Igreja de Deus. Destruirá a legitimidade e a autoridade da Conferência Geral, de cada união mundial, das divisões, das uniões, das conferências locais e até da igreja local. O impacto em potencial é uma erosão da confiança que poderia resultar em pessoas deixando a igreja, organizando um movimento de grupos de adoração independentes ou criando movimentos que poderiam começar a falar que a igreja está em apostasia. Finalmente, em 22 de maio de 2022, eu fui suspenso como um delegado eleito da sessão da Conferência Geral de 2022, garantindo assim que a minha voz, que agora ecoa gritos de multidões de adventistas em todo o mundo, que essa voz não mais seria ouvida na sessão de 2022. Então agora eu falo para vocês, delegados da sessão de 2022. Na minha função oficial de um delegado suspenso e de um pregador condenado. Agora, a declaração ilegítima sobre as picadas da Conferência Geral de 2015 e a declaração de reafirmação de outubro de 2021 causaram prejuízos, danos e dor incalculáveis a adventistas em todo o mundo. Ainda não há um mecanismo e nenhuma tolerância para as reclamações daqueles membros que foram feridos por essas declarações ilegítimas. Quando o indivíduo fala a favor desses membros feridos, como eu fiz, esse indivíduo é sistematicamente suspenso, traiçoeiramente e com uma aparência pública de piedade. Como foi na era da supremacia papal, a suspensão eclesiástica está viva e bem sob a liderança da Conferência Geral. O que nos leva à questão da coerção. Agora, a minha condenação através da rede de notícias adventistas em 22 de maio reconhece paradoxalmente o papel da consciência na jornada que seus membros fazem para chegar às suas próprias decisões no que se refere aos mandatos. Essa é a citação da Rede de Notícias Adventistas sobre a minha condenação e diz que a Conferência Geral está bem certa dos direitos de todos fazerem suas decisões baseadas em convicções de consciência guiadas pelo Espírito Santo. Fecha aspas, e você pode ver o endereço na tela. A Conferência Geral formalmente reconhece que as respostas dos indivíduos aos mandatos é de fato uma questão de consciência guiada pelo Espírito Santo. Além disso, as políticas de trabalho da Conferência Geral definem os propósitos do Departamento de Liberdade Religiosa da Conferência Geral. E você pode ver na tela que a definição do propósito do Departamento de Liberdade Religiosa, o Departamento de Liberdade Religiosa, um dos departamentos originais da Igreja, foi inicialmente estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com particular ênfase na mais profunda liberdade individual de consciência. O departamento trabalha para a liberdade religiosa de indivíduos, membros da Igreja. Fecha aspas. Nos 2 últimos meses, o número de diretores desse departamento da divisão norte-americana escreveram para mim, para reafirmar que eles realmente acreditam que, para muitos adventistas, a resposta aos mandatos é uma questão de consciência pessoal, que são guiadas pelo Espírito Santo. Contudo, e esse é o paradoxo, no documento de reafirmação publicado na metade de outubro de 2021, o Departamento de Liberdade Religiosa, o Departamento do Ministério de Saúde, a Universidade de Loma Linda e o escritório do Conselho da Conferência Geral, eles decidiram negar a liberdade religiosa aos membros como uma possível objeção aos mandatos. Você pode ver na tela que a sentença crítica ou parágrafo dentro da declaração de reafirmação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em consulta aos departamentos de saúde e de assuntos públicos e liberdade religiosa da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, está convencida que os programas de picadas que estão sendo conduzidos são importantes para a segurança e saúde para nossos membros e a comunidade em geral. Afirma, e isso é importante, afirma que a liberdade religiosa não está sendo usada apropriadamente para se opor a mandatos governamentais ou programas de empregadores planejados para proteger a saúde e a segurança de uma comunidade. Essa é a nossa questão, a declaração de reafirmação, a minha condenação, e diretores do Departamento de Liberdade Religiosa, todos reconheceram que a resposta do mandato das picadas para muitos membros
é de fato uma questão de consciência guiada pelo Espírito Santo. Contudo, paradoxalmente, na declaração de reafirmação, liberdade religiosa, a qual nós definimos como defesa da liberdade de consciência, é negada institucionalmente para todos os adventistas em todo o mundo, devido à objeção aos mandatos. E isso é um paradoxo. Agora, o assunto de reafirmação foi publicado online, não somente para entidades denominacionais, mas também para cada hospital, cada empregador ao redor do mundo. E foi usado em países ao redor do mundo para negar pedidos de dispensa religiosa de adventistas aos mandatos. Assim, nossa Conferência Geral e os líderes de liberdade religiosa institucionalmente e inexplicadamente abandonaram todos os membros no mundo inteiro que tinham a justificativa baseada na consciência para rejeitarem os mandatos. Então você pode perguntar, por que foi emitida uma declaração de reafirmação? É interessante dar uma olhada na linha do tempo. O presidente Biden emitiu seu tríplice mandato no início de setembro de 2021. A data limite para a implementação para os trabalhadores de saúde da Califórnia, onde Loma Linda está sediada, foi na metade de dezembro. Quero dizer, em novembro. Então, a declaração de reafirmação foi emitida em outubro de 2021, bem na metade do caminho quando a ordem executiva foi emitida e quando ela deveria ser implementada. Então, Loma Linda foi capaz de insistir com seus funcionários que eles deveriam obedecer ao mandato independentemente de suas convicções pessoais. Fazendo isso, os fundos federais para os hospitais nos Estados Unidos estariam assegurados. Aproximadamente 21 milhões de dólares no total, de fundos federais e privados. Os fundos seriam assegurados ao apoiar os mandatos. Além disso, houve aprovação dos progressistas tuiteiros, aqueles que vivem no Twitter. Tudo isso às expensas da consciência, do corpo e da saúde, e oportunidades educacionais para adventistas ao redor do mundo. Consequentemente, uma sensação legítima de traição e abandono, sentidos por membros regulares adventistas, em relação à nossa administração e aos nossos líderes de liberdade religiosa. Não importa se qualquer líder individual de liberdade religiosa escreveu uma carta pessoal ou ajudou um adventista a escrever uma carta pessoal de objeção, isso não importa porque eles já tinham institucionalmente removido a liberdade religiosa como uma defesa ou objeção aos mandatos dentro da declaração de reafirmação, e esse apoio aos mandatos estava acima da guia divina de consciência de nossos membros. A administração da Conferência Geral deu sinal verde para cada empregador, cada hospital, cada governo ao redor do mundo para causar qualquer sofrimento àqueles que escolhessem rejeitar os mandatos. A declaração de reafirmação impactou todos os adventistas ao redor do mundo, muitos de uma maneira profundamente negativa. Suas vidas jamais seriam as mesmas. Contudo, nenhum leigo votou pela declaração de reafirmação. Assim, esse documento não tem legitimidade democrática com a nossa representativa forma de administração. E, além disso, não tem uma legitimidade institucional. Considerem comigo por um minuto a cláusula na EDCOM da Conferência Geral. Os termos de referência que foram usados pelos líderes da Conferência Geral para minha condenação em janeiro de 2022. Considerem comigo a cláusula que foi usada para justificar sua habilidade para emitir tal declaração. Vamos ver agora a cláusula que eles usam dos termos da Conferência Geral. Está na seção E, itens administrativos gerais. Na seção 1, lemos o seguinte, abre aspas, considerar outros assuntos de rotina administrativa, à medida que eles surgem, e dar assessoramento geral às entidades da Igreja no mundo quando requerido. Vamos refletir um momento sobre esta cláusula. Esta cláusula dá o direito à EDCOM da Conferência Geral de emitir uma declaração global, como eles fizeram com a declaração de reafirmação. Vamos ver então 3 colunas agora na tela. E na coluna do lado esquerdo, nós vamos ver a redação original da EDCOM. Na coluna do meio temos a rotina legítima de interpretação. E na coluna da direita, daquela frase, veremos a nova e ilegítima interpretação que a EDCOM deu a esta cláusula, reclamando assim a autoridade para si mesma para fazer tal declaração. Então nós vamos começar com as 3 primeiras palavras desta cláusula. Como podemos ver na tela, rotina se refere a questões de interpretação,
da utilização do Manual de Políticas de Trabalho da Conferência Geral aplicado a situações específicas relacionadas a empregados ou instituições denominacionais. Eu trabalhei como secretário do Tesouro de uma união e eu sei o que é uma questão de rotina. Por exemplo, se um missionário quer ir para casa antes do planejado, isso pode ser providenciado? Nós podemos usar fundos de uma certa maneira? Isso está contido na seção SOT do Manual de Políticas de Trabalho, que trata das finanças da igreja. Essas são questões de rotina. Mas a nova e ilegítima interpretação desta frase está na coluna da direita, que diz a doença mundial, que é um evento esporádico que impacta todas as pessoas no mundo inteiro, não somente empregados denominacionais ou instituições, um cenário para o qual o Manual de Políticas de Trabalho da Conferência Geral não fez nenhuma provisão. É agora considerado um evento de rotina. Então, se encaixa nas decisões delegadas à autoridade da EDCOM. É uma interpretação totalmente ilegítima dos líderes da Conferência Geral. Então, nós vamos à parte do meio desta cláusula, o que diz em termos de referência à esquerda, que a EDCOM da Conferência Geral pode considerar, abre aspas, assuntos administrativos quando eles surgem. Agora, o que é um assunto administrativo no Adventismo? Eu vou descrever para você na coluna do meio. Quando membros da igreja se unem e formam congregações, que por sua vez formam conferências. Agora, os membros juntam recursos financeiros com seus dízimos e ofertas e colocam as propriedades no nome da conferência ou das instituições. Então, a supervisão administrativa dos recursos financeiros dos dízimos e das ofertas, das propriedades, instituições e empregados. Então, a supervisão administrativa é encarregada de eleger oficiais da conferência. E o comitê da conferência tem autoridade sobre os dízimos e as ofertas, sobre as instituições e propriedades e sobre os empregados, para serem administrados de uma maneira que venha ao encontro dos objetivos dos membros da conferência. Mas a administração no Adventismo, a autoridade delegada dos membros para os oficiais eleitos, para gerenciarem e administrarem os dízimos, as ofertas, as propriedades, os empregados. Mas os administradores não têm nenhuma autoridade sobre os membros em si. Eles não podem determinar a maneira como você vive, o que você veste, o que você coloca em seu corpo, como você gasta o seu dinheiro, o que você faz nas férias. Eles não têm autoridade sobre as decisões dos membros. A sua autoridade é recebida dos membros e é delegada para supervisionar os patrimônios em comum da conferência. Essa é a interpretação legítima da rotina quando surgem assuntos administrativos. A terceira coluna, eu coloquei a nova interpretação da EDCOM, que está sendo usada para justificar o direito da EDCOM de fazer a declaração da reafirmação, o direito de fazer tal declaração. Então, na questão da doença mundial, a declaração de reafirmação assumiu o direito de líderes denominacionais para dominar a liberdade de consciência de membros no mundo inteiro, no que se refere aos seus corpos de tratamento médico. Nunca antes um comitê executivo da sessão da Conferência Geral assumiu ou foi delegado o direito de tomar decisões para dominar decisões pessoais de consciência em assuntos médicos pessoais. Como uma sessão da Conferência Geral ou um comitê executivo não tem tal autoridade, se eles não têm essa autoridade, eles não podem delegar essa autoridade para nenhum subcomitê, como um pequeno grupo de departamentos que votaram pela declaração de reafirmação e a interpretação do termo de referência pelos administradores da Conferência Geral, que eles alegam que dá a eles o direito para fazerem a declaração de reafirmação, é ilegítimo. Então, o final que nós vemos na coluna da esquerda diz: dar conselho geral para a Igreja Mundial e entidades quando requerido. Agora, no curso normal de eventos, isso significa que os administradores da Conferência Geral respondem a dúvidas específicas da divisão ou campo associado ou outros setores administrativos. Então, eles podem responder para a Universidade de Andrews, que é da Conferência Geral. Eles podem responder para o canal Novo Tempo ou para a ADRA, que pertencem e são controlados pela Conferência Geral. Agora, essas orientações que a Conferência Geral dá às entidades não é aplicável a membros regulares.
não se aplica a não membros, se aplica somente a essas entidades. Agora, a Conferência Geral tem uma responsabilidade legal corporativa por qualquer conselho dado. Porém, na nova e ilegítima interpretação, os administradores da Conferência Geral alegam que eles podem emitir uma declaração que diretamente impacta cada membro em potencial no mundo inteiro, sem a contribuição ou consentimento votado da membresia, mesmo que o impacto seja profundamente negativo para multidões de adventistas no mundo inteiro, incluindo a destruição de meios de subsistência e carreiras educacionais. Eles acreditam que podem fazer essa declaração e também acreditam que eles não têm nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação por qualquer dano causado por sua declaração. É uma interpretação ilegítima do termo de referência. E quando nós olhamos para esse termo de referência da EDCON, da Conferência Geral, está muito claro para mim e para muitos adventistas ao redor do mundo que a Conferência Geral não tem autoridade para fazer declarações como a declaração de reafirmação ou estabelecer um subcomitê para fazer essa declaração. Agora, no século V, um dos teólogos mais famosos da história cristã, Agostinho de Hipona, ele defendeu a perseguição dos heréticos. Ele dizia que tinha que obrigá-los a entrar para a igreja. Ele argumentou usando a parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, do versículo 16 ao 24, onde os convidados recusaram o convite. O mestre enviou seus servos às estradas para obrigá-los a entrar. Agora, o verbo obrigar no grego é o verbo ankazo, que pode significar ou persuadir ou obrigar. Como adventistas, nós interpretamos este verso como nós devemos persuadir essas pessoas com amor e com a graça do Senhor para entrarem na congregação de Cristo. Mas, para Agostinho, a igreja tinha a função ou dever moral para obrigar as pessoas a entrarem para a igreja, pela tortura se necessário, porque essa era a única maneira que eles encontrariam salvação e a vida eterna. Agora, essa interpretação de Agostinho foi adotada pela Inquisição Espanhola, e os heréticos foram queimados na estaca, e nós, como adventistas, rejeitamos inteiramente qualquer conceito de coerção, porque reconhecemos que é contrário ao reino de Deus, e por causa disso, nós não aceitamos coerção e mandatos sobre os nossos membros. Agora, a essência da reforma protestante é mais profunda do que justificação pela fé e sola escritura. Vamos ver na tela as famosas palavras de Lutero na Dieta de Worms, em 1521, e ele disse assim: a menos que eu seja convencido pela escritura e raciocínio claro, eu não aceito a autoridade dos papas, porque eles se contradizem. Minha consciência está presa à palavra de Deus. Eu não vou me retratar de nada, porque ir contra a consciência não é nem certo nem seguro. Então, ajude-me, Senhor. Amém. Agora, a essência da reforma protestante é que o homem pode ir diante de Deus com confissão e arrependimento e receber o dom da salvação e o enchimento do Espírito Santo, sem a necessidade de uma hierarquia eclesiástica para intervir, para determinar e para dominar sobre a vontade de Deus para o indivíduo. Essencialmente, eu estou aqui embaixo e Deus está aqui em cima. E eu e você podemos ir diante de Deus em confissão e arrependimento e receber salvação e o dom do Espírito Santo sem ter uma hierarquia eclesiástica para intervir, para dizer o que Deus quer de mim, e que eu somente posso ir a Deus através da hierarquia. Essa é a essência da reforma protestante, é que nós podemos tirar a hierarquia e assim eu e você temos acesso direto ao nosso amoroso Pai Celestial. Mas como na era da supremacia papal, contra quem Lutero estava lutando, a suposição do direito de uma hierarquia eclesiástica isolada para anular a convicção do Espírito Santo sobre os membros está viva e sob a liderança da Conferência Geral. Então, discutimos a questão da suspensão e a coerção da consciência. Agora chegamos à questão da condenação. No Adventismo, como na América corporativa, quando uma organização é iniciada, a estrutura é planejada para atingir os objetivos dos membros e dos fundadores da organização. E quando as organizações se tornam maduras, a estrutura se torna dominante, e as estratégias e objetivos são planejados para atender às necessidades de sobrevivência da estrutura. Finalmente, a organização se torna estagnada, e a sobrevivência da estrutura se torna a preocupação predominante para aqueles empregados na estrutura, indiferente dos interesses dos clientes ou dos membros. E na resposta da Conferência Geral à doença mundial, nós vemos as necessidades financeiras
de uma estrutura estagnada tomar a dianteira e dominar. Decisões foram tomadas para garantir a sobrevivência financeira, o salário e o pacote de benefícios daqueles que trabalham na nossa estrutura na divisão norte-americana. E essas decisões foram tomadas às expensas e com a disposição de sacrificar os meios de subsistência, a consciência, os corpos e a carreira, e o estado de saúde de membros ao redor do mundo. Foi uma terrível escolha que foi feita. E para justificar o sacrifício de membros no mundo todo, desde que a doença mundial começou, nós temos testemunhado um fluxo de condenações, de publicações oficiais da Igreja Adventista, programadas para desumanizar e demonizar irmãos em Cristo que tomaram decisões baseadas na consciência. No dia 14 de agosto de 2021, o professor Nick Miller, da Universidade de Andrews e líder de liberdade religiosa da Lake Union, ele escreveu um artigo intitulado Doença Mundial, Liberdade de Consciência e Sacerdócio de Todos os Crentes. Foi publicado na Lake Union Herald, um periódico adventista. O que ele disse lá foi, abre aspas, eu não estou defendendo a vacinação obrigatória, mas eu estou falando que a sua escolha de não ser vacinado vai limitar sua participação na comunidade, no trabalho e nas viagens. Com líderes de liberdade religiosa como estes, quem precisa de um perseguidor? Ele continuou argumentando em um artigo sobre liberdade religiosa em fevereiro de 2022, intitulado A Doença Mundial, a Picada e a Crise da Liberdade Adventista. Ele argumentou, abre aspas, e a mais importante e a mais trágica comparação é inegável. O movimento contra a picada contribuiu para as mortes desnecessárias de mais adventistas. Essencialmente, ele está argumentando isso. Se você acredita na consciência e nas orientações do Espírito Santo, você tem sangue em suas mãos. Essa é uma caracterização injusta daqueles que tomam decisões baseadas na consciência. Então, em abril de 2022, James D. Standish, que era o ex-líder de Relações Públicas e Liberdade Religiosa, ele escreveu um artigo que foi publicado na Adventist Review Online, disponível para todo mundo ver. Em seu artigo, ele coloca aqueles que rejeitam o mandato baseados na consciência. Ele forçosamente associa com aqueles que mantêm uma visão anti-vacina, e unindo esses grupos forçosamente e injustamente, então ele coloca aqueles que são contra os mandatos no mesmo nível com terroristas assassinos do Afeganistão. Ele também os coloca juntos com curandeiros naturistas e pajés, homens que estão em conexão com Satanás e conseguem seu poder do oculto. Se você escolhe acreditar em mentiras e espalhá-las, alguém que nós amamos pode ser o próximo adventista a ter uma morte horrível, solitária e completamente desnecessária. Mais uma vez, a mensagem é clara. Se você seguir a sua consciência, você será responsável pela morte de outros. Quero deixar claro que eu nunca falei sobre os prós ou os contras dos tratamentos em si. Eu quero afirmar hoje que quem quer que esteja assistindo a esta apresentação, se você tomar o tratamento ou não, não determinará se você estará no livro da vida do Cordeiro. Nós ainda somos irmãos e irmãs em Cristo, independentemente da escolha pessoal sobre saúde. E ninguém deve ser condenado por suas escolhas sobre saúde. O que importa é que as pessoas são capazes de tomar suas próprias decisões, baseadas em sua história médica ou situação de vida. Seu entendimento das Escrituras e do Espírito de profecia, dos eventos finais e como o Espírito Santo está se movendo em seus corações sem coerção ou demonização, pelas relações públicas da Conferência Geral ou por líderes da liberdade religiosa. Contudo, aqueles que se levantam por liberdade de consciência dentro da Igreja Adventista, inspirados pelo Espírito Santo, são colocados no mesmo nível que curandeiros, que obtêm seu poder do oculto e dos assassinos do Estado Islâmico terrorista. Essa demonização de nossos irmãos é totalmente inaceitável. Da perspectiva evangelística, essa demonização se estende aos 50% dos habitantes do planeta Terra que não receberam esses tratamentos. Então, quando nós postamos essas demonizações e ataques em publicações oficiais online, o mundo todo pode ver isso. E as pessoas que estão pensando em se unir à congregação dos adventistas podem pensar, eu estou desejando me unir a uma congregação que está pretendendo demonizar a metade de seus membros. Meu tio vive na Irlanda, onde é muito difícil conseguir almas para Jesus Cristo. As pessoas têm sido machucadas pela tirania e a coerção.
e pela corrupção da Igreja Católica Romana. Recentemente eu falei com um amigo da Irlanda que está estudando a Bíblia com meu tio. Ele quer ser batizado e ele perguntou se eu poderia batizá-lo, mas não na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque como ele cresceu na Irlanda e viu a coerção de consciência no sistema da Igreja Católica, ele leu a declaração de reafirmação e reconheceu o mesmo espírito de tirania, de coerção de consciência dentro da liderança da Conferência Geral. Mesmo crendo nas 28 crenças fundamentais, ele não tem o desejo de se unir à Igreja Adventista, porque os nossos líderes assumiram o direito de dominar a consciência dos membros no mundo todo. Assim, essas declarações são contraprodutivas e muito prejudiciais à nossa capacidade de compartilhar o Evangelho eterno ao redor do mundo. E de uma perspectiva pastoral, eu quero que vocês imaginem um homem que ridiculariza e zomba de sua mulher durante o dia, mas durante a noite quer relações conjugais. Nós classificaríamos isso como um relacionamento abusivo. Do mesmo modo, quando condenações violentas são lançadas por meios denominacionais oficiais desses membros que decidem defender a consciência, quando esses membros são comparados com adúlteros, com líderes ocultistas ou com terroristas, ou com curandeiros ligados a Satanás, quando essas denúncias são feitas em nossas publicações oficiais, enquanto nós somos ensinados por nossos líderes que nós devemos devolver nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, essa é uma relação abusiva entre os membros e os líderes. Eu não estou dizendo para você não devolver seus dízimos e suas ofertas, mas não é socialmente sustentável simultaneamente demonizar membros em publicações oficiais e ao mesmo tempo esperar que eles devolvam fielmente suas ofertas e dízimos. Cedo ou tarde as pessoas não vão mais aceitar a demonização. E eles dirão, se você vai me demonizar, por que eu deveria devolver meus dízimos e ofertas, que estão pagando os seus salários e dando os meios financeiros para você me demonizar em suas publicações? Então eu faço um apelo à Conferência Geral e aos nossos líderes de liberdade religiosa que desistam e se arrependam do seu relacionamento abusivo, que vocês estão impondo a membros no mundo todo, prometendo nunca mais condenar seus membros em suas publicações oficiais, a se desculparem por danos causados e prometerem nunca mais rebaixar ou condenar nossos membros novamente de uma maneira tão anticristã, como na supremacia da era papal, ou arrogar o direito de uma hierarquia para denunciar publicamente, rebaixar e denegrir qualquer membro que discorde do dogma atual, está vivo e muito bem sob o comando da liderança atual da Conferência Geral. Para Laodiceia, logo antes da segunda vinda de Cristo, a uma igreja satisfeita e cheia de riqueza federal, Jesus faz esse apelo. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como adventistas, nós nos concentramos na cegueira espiritual, na riqueza material, a autossuficiência e no caráter morno da igreja de Laodiceia. Mas nós tendemos a ignorar o fato de que a porta está fechada. E porque a porta está fechada, é difícil para aqueles que estão dentro ouvir a voz de Jesus do lado de fora da igreja, o que indica que a voz da consciência está sufocada na igreja de Laodiceia. E como isso acontece? Quem mantém a porta fechada? Como a voz da consciência pode estar sufocada na igreja de Laodiceia? Isso somente pode acontecer quando aqueles com supervisão administrativa da igreja, como os líderes da Conferência Geral, se acham no direito de fechar a porta à voz de Jesus. Então a consciência é sufocada, é recusada e é anulada por aqueles que estão dentro da igreja de Laodiceia. A condição de Laodiceia acontece precisamente porque administradores superiores assumiram o direito de anular a consciência e as convicções de consciência dos membros dentro da igreja. Então, os meus 2 minutos de microfone estão chegando ao seu fim. Muito obrigado por sua paciência. Eu não falei com raiva ou amargura, mas eu digo, permaneçam em amor, meus irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo. Eu falo em solidariedade a eles e ao seu sofrimento. Eu falo com um profundo sentimento de tristeza e lamento sobre o que está acontecendo com a minha igreja, que está se tornando irreconhecível diante dos meus olhos, com essa cultura de condenação, coerção e suspensão.
Então eu apelo a vocês, delegados que vão à sessão da Conferência Geral. Em primeiro lugar, revoguem o documento da picada de 2015 e a declaração de reafirmação de 2021. Ao fazerem isso, vocês reprovarão e se afastarão da cultura de suspensão, condenação e coerção de consciência, que caracteriza a liderança da Conferência Geral atual. Em segundo lugar, eu peço a vocês que retirem e suspendam todas as condenações de membros das publicações oficiais adventistas. Não mais demonizem membros que estão tomando boas decisões de consciência. Nós não somos seus inimigos, nós não devemos ser comparados a terroristas ou curandeiros ligados a Satanás. Nós somos seus irmãos e irmãs em Cristo. Em terceiro lugar, criem um fundo para compensar adventistas que sofreram perdas durante essas declarações ilegítimas. E em quarto lugar, talvez essa seja a coisa mais difícil para se fazer, quando você votar para líderes, em oração busque líderes que sejam campeões de consciência, porque a proclamação do Evangelho Eterno só dará frutos com o poder de convicção e conversão do Espírito Santo. Sobre a consciência daqueles que ainda não foram alcançados, Deus te abençoe e te dê sabedoria, e que Deus cresça em seu movimento do fim. E quando Jesus voltar, todos nós, indiferente da escolha de tratamento médico, sejamos encontrados no livro da vida do Cordeiro. Obrigado por seu tempo e seu trabalho. Deus o abençoe. Amém.